Eu gostaria de agradecer bastante o convite para a gente conversar aqui. Deixa eu ter uma ideia. Quantos de vocês aqui na plateia são médicos? Quantos fazem pesquisa como alunos ou como... Legal. Quantos em imunologia? Virologia? Tá bem. Agora nem sei como é que eu vou falar, está super dividido. Bom, vou falar um pouquinho do tratamento antirretroviral e a influência desse tratamento na supressão do vírus, né, e como que isso daí é visto hoje em dia. Tem bastante detalhe que eu acho que é relativamente controverso. Deixa eu mostrar uma coisa interessante, né? Foi apresentado nesse último CROI um estudo da Tailândia, onde eles detectaram 8 pessoas que começaram o tratamento antirretroviral nesse estágio aqui, ó, FIBG1. Vocês lembram disso? Aqui, ó, esse aqui é o estágio do FIB, tá certo? O 1 é o mais precoce de todos, claro, só o RNA é positivo. P24 é negativo, você não tem anticorpos nem de ELISA de terceira ou de segunda geração, o Western blot é negativo. O 2, você já começa a ter o antígeno P24, isso aqui vai sumir ao longo do tempo. O 3, você além do P24, começa a já ter o ELISA de terceira geração positivo. O 4, você já começa a ter um Western blot indeterminado. Bom, enfim, eles foram tratados nessa fase aqui, né? Carga viral positiva, P24 negativo e anticorpo negativo. Tinham sido tratados já por um tempo grande, e aí, na hora que você trata tão precocemente, a gente tem dificuldade de recuperar o HIV. Então, o HIV não estava presente nas células, na hora que você extrai o DNA e pesquisa por PCR, e também na hora que você induzia a presença do RNA, né, o RNA associado às células, também você não detectava o vírus. Bom, o que está acontecendo? Será que essas pessoas estão curadas? Será que elas adquiriram, por exemplo, uma cura funcional? Só tem um jeito de saber, é tirar o tratamento. O tratamento foi retirado e o vírus voltou em todas elas. Esse paciente aqui teve uma sensação de que não teria uma grande viremia, mas todos eles voltaram a ser virêmicos. Então, uma coisa mais ou menos óbvia, né? O tratamento antirretroviral não cura a infecção pelo HIV. O que é o tratamento antirretroviral? Bom, o tratamento antirretroviral ele quebrou um paradigma do tratamento antimicrobiano, muito tempo atrás. O paradigma é: todo medicamento antimicrobiano vem de um extrato. Aqui não, pela primeira vez, a gente começou a entender o ciclo de replicação do vírus e desenhar moléculas para inibir cada etapa do ciclo de replicação. Isso tem sido feito hoje com o vírus da hepatite C, com o vírus sincicial respiratório. Então, o que a gente tem? A gente tem a fusão da membrana do vírus, aqui colocando para dentro um capsídeo, que tem enzimas, que tem proteínas. Eu vou falar do potencial medicamentoso disso daqui. Logo depois, você tem uma transcrição reversa. As 2 fitas simples de RNA vão ser transcritas para formar um DNA complementar. E aqui a gente tem os inibidores de transcriptase reversa. 2 classes, os análogos aos nucleosídeos e os não análogos aos nucleosídeos. Logo, você tem que desfazer essa fita de RNA para fazer a fita dupla. Sabe, a gente já tem pesquisa com os inibidores de RNase-H, que é a enzima que justamente desfaz essa fita complementar de RNA. Aí a transcriptase reversa faz a segunda fita e você vai integrar o vírus no genoma. Quem faz essa integração é uma enzima chamada integrase, e a gente tem hoje em dia os inibidores da integrase. Normalmente o vírus começa então a perverter toda a maquinaria celular ao seu favor, se replicando, fazendo as suas proteínas. Ele usa uma enzima chamada RNA polimerase 2. Existe até pesquisa mostrando que a gente consegue inibir a RNA polimerase 2 sem causar muito dano na célula. E depois que você já tem tudo isso pronto, você tem que amadurecer esse vírus. Você tem que clivar as proteínas que são longas, são poliproteínas virais, e aqui a gente tem esse trabalho feito por uma enzima, que é a protease, e nós temos os inibidores de protease, que se ligam ao sítio ativo dessa enzima que corta,
e os inibidores de maturação, que podem se ligar no substrato, no sítio de clivagem da poliproteína viral. Olha que interessante, o HIV, para fundir a membrana, lembra que isso é muito fácil, né? A membrana do HIV é a própria membrana da célula. E, de qualquer forma, isso acontece no momento em que você ativa todo um sistema em que você vai usar os receptores da célula, que não foram feitos para o HIV, são receptores de quimiocina. Quimiocina é como uma célula conversa com a outra. Ela manda substância e fala: macrófago fagocita, linfócito B produz anticorpos, migra para tal lugar. Isso são as quimiocinas. E o HIV ele se liga ao CD4, receptor principal. A gente tem já tratamentos em que você pode inibir essa ligação. Tem um imunobiológico chamado ibalizumab. O ibalizumab, que é usado para algumas doenças reumatológicas, tem sido usado para você inibir a infecção pelo HIV, porque ele se liga no CD4. Né? Então, você consegue, por exemplo, com uma dose de manutenção semanal, 2.000 microgramas de ataque, 800 de manutenção semanal, inibir a replicação do vírus de uma forma bem eficiente. Isso tem sido feito com vírus multiresistente, por exemplo. Depois você liga o segundo receptor, a região V3 do HIV se liga ao CCR5, e você tem os antagonistas de CCR5, né? A gente tem o Maraviroc, tem o Cenicriviroc, que é um antagonista de CCR5 que está sendo estudado, e ele tem um mecanismo duplo, ele antagoniza o CCR2 também. Aí você tem a exposição da GP41, a região HR1 da GP41 se liga a esse domínio de fusão, e a gente tem fulvirtida, lembra que se liga no HR1. E aí, na hora que você tem a fusão, você joga todo o material genético do HIV. Então, como é que a gente trata? Né? A gente trata, hoje em dia, fazendo uma interrupção das etapas do ciclo replicativo do HIV de forma medicamentosa. E isso aí a gente vai ter moléculas que vão inibir enzimas, proteínas, receptores, e a gente normalmente começa o tratamento com 2 análogos aos nucleosídeos, e mais um outro medicamento que pode ser um inibidor de integrase, um inibidor de protease, normalmente com o booster do ritonavir ou cobicistat, um não análogo e um antagonista de CCR5. É assim que a gente começa. E por que o tratamento antirretroviral não cura a infecção pelo HIV? Bom, é porque a gente tem célula que é latente. Normalmente, a maioria das células, elas replicam e liberam, cada célula libera de 5 a 10 mil vírus no momento em que ela está replicando, e a célula morre. Então, essa replicação elimina a célula em que o vírus está inicialmente infectando. Eventualmente, o vírus fica quietinho. Né? O TAT do vírus desliga uma porção chamada NF-κB e a célula começa a dormir. Isso é chamado de latência. Algumas células podem até se proliferar, numa proliferação homeostática. Isso aqui não vai ser alvo dos medicamentos. O medicamento ele age em etapa do ciclo replicativo do HIV. E aqui o HIV não está replicando. E a quantidade de células latentes ela varia de 0,1 a 0,0001% das células. Se a pessoa se infecta, no momento que ela se infecta, ela tem uma quantidade pequena de células latentes, 0,0001. Se o tempo passa nessa infecção, ela pode chegar a ter 0,1% das células latentes. Além disso, da porcentagem, o tempo aumenta a quantidade de células infectadas e, consequentemente, aumenta a quantidade de células latentes. Olha esse estudo aqui. Se você pegar crianças que foram tratadas com menos de 1 ano, a quantidade de células infectadas é menor do que quando elas são tratadas posteriormente, 1 a 5 anos ou mais do que 5 anos. Isso é um dos racionais para a gente tratar a infecção mais precocemente, para limitar esse pool, essa quantidade de células infectadas e deixar essa pessoa, por exemplo, mais próxima da cura quando ela chegar, ou produzindo menos proteínas do HIV. O que a gente sabe hoje em dia é que essas células, mesmo com um vírus que seja defeituoso, defectivo, pode produzir proteína, e essa proteína causa inflamação. Então, a latência do HIV
é uma das causas da gente não eliminar o vírus. E assim, na hora que a gente interrompe o tratamento, o vírus volta. E ele volta porque uma célula latente acorda. Elas vão acordando ao longo do tempo. Então, se você está tratando de uma forma contínua, a tendência é que a quantidade de células diminua, porque as células vão acordando e o remédio vai matando. E a célula vai morrendo na hora que ela replica o vírus. Só que na hora que você tira o remédio, em algum momento, essa célula vai voltar. Esse vírus vai voltar. Então, você interrompeu, normalmente em 2 meses, você tem a volta da carga viral. Se você tiver uma quantidade menor de células latentes, isso pode demorar mais. Ó, tem os 2 casos aqui. Bom, esse aqui é o paciente de Berlim, que a gente considera como curado, o Timothy Brown, porque a gente não acha vírus e ele está perdendo a imunidade específica para o HIV. A gente tem também esses pacientes que adquiriram uma cura funcional, que a gente chama de controladores pós-tratamento. É um grupo de pacientes que foi tratado muito precocemente e, na hora que se retirou o tratamento, esses pacientes continuaram se comportando como controladores de elite. A prevalência do controlador de elite é de 1 a 3%. Aquele indivíduo que, sem remédio, não tem carga viral detectável e o CD4 não abaixa. Isso aqui, nesse estudo, subiu para quase 30%. Então, a gente entendeu que tratar precocemente pode produzir esses controladores pós-tratamento. Depois a gente pode até discutir por quê. Agora, tem esses 2 pacientes que foram transplantados, como o Timothy Brown, fizeram um transplante de medula por linfoma. O Timothy Brown era por uma leucemia mieloide aguda, e eles não receberam aquela medula resistente. Mas eles diminuíram tanto a quantidade de células infectadas pela quimioterapia, que na hora que você tirou o remédio, demorou mais tempo, né? Demorou até 8 meses para o vírus voltar. Tem o bebê do Mississippi, que também foi tratado no nascimento e demorou mais tempo ainda, 28 meses para isso aqui voltar. E aqui tem a correlação que a gente já conhece. Quanto maior a quantidade de célula latente, né, mais tempo demora para você voltar com a infecção pelo HIV. E, olha, se você pega quem foi tratado na infecção aguda e você vê o RNA associado à célula, isso é menor do que quem tem a infecção crônica. Você pega as células e vê quem está produzindo RNA ali, né, o vírus que está se multiplicando. Então, isso é menor. Se você vê a quantidade de DNA das células, associado às células, também quem foi tratado precocemente tem uma quantidade significativamente menor do que quem foi tratado na fase crônica. E olha, baseado na queda do DNA, quando você trata as pessoas por muito tempo, ficou feita uma hipótese de que é concebível que você possa curar uma pessoa. Você trata, o tratamento é supressor, a quantidade de células vai diminuindo, até que uma hora elas acabam. Você poderia, hipoteticamente, curar, mas demora, né? O trabalho do Bob Silicano, em média, 73 anos. Isso, mesmo trabalho, depende da quantidade de células infectadas. Se ela for pequena, essa quantidade pode demorar 54 anos. Se for grande, 76,7 anos. Não interessa para a gente, é muito tempo. Mas, hipoteticamente, o tratamento antirretroviral poderia curar a infecção pelo HIV se ele fosse plenamente supressor. O tratamento plenamente supressor diminuiria, mas não aboliria o processo inflamatório. Lembra que eu falei? Até os vírus defectivos podem produzir proteínas. O Western blot não negativa nessas pessoas. O tratamento plenamente supressor aproxima as pessoas infectadas da cura, porque vai diminuindo gradativamente o que a gente chama de compartimento proviral. E o tratamento plenamente superior extinguiria o vírus presentes em locais protegidos pelas barreiras hematocelulares. Essa é a minha hipótese, né? Barreira hematoencefálica, testículo, ovário. Por que o vírus entra dentro do cérebro, dentro da barreira? Porque aquilo ali está inflamado. O TAT, que é uma proteína, inflama aquele local onde as células são muito grudadas para não passar nem água.
e na hora que inflama, o monócito entra e leva o HIV. Se você desinflamar, o vírus que está lá dentro provavelmente se extingue. A gente tem evidências disso daí, né? Agora, será que o tratamento antirretroviral é plenamente supressor? Eu vou mostrar alguns dados que a gente viu nessa última conferência, o CROI, e antes disso, alguns estudos. Então, o primeiro estudo, um dos estudos relativamente recentes, é o da Sarah Palmer, e ela publicou isso no PNAS, muito interessante. Ela pegou 8 pacientes que estavam sendo tratados há muito tempo, e ela viu como o HIV evoluía. É mais ou menos assim a história. Se o tratamento é plenamente supressor, você paralisa a evolução do vírus, porque ele não está se multiplicando. Para ele mudar, ele tem que se multiplicar. E o que ela viu é que praticamente esse vírus não estava evoluindo. Então ela falou assim, olha, a gente tem aqui uma evidência de que o tratamento é plenamente supressor, o vírus não evolui. Ela viu essa evolução num gene que normalmente evolui pouco, que é o gene POL, na região da transcriptase reversa e da protease. Teve esse estudo agora apresentado no CROI, eu vou mostrar ali mais detalhes, estudo da Mary Kearney. Ela pegou crianças, né? Então ela pegou crianças que estavam em tratamento antirretroviral e criança é modelo bom porque você sabe quando ela se infectou. Isso é de acordo com a idade dela. E aí, só para a gente resumir, ela tem mais ou menos esse racional. Se você olha o vírus, faz o sequenciamento e olha a diversidade genética desse vírus, o perfil do vírus no período pré-tratamento, ele tem que ser igual ao que está nas células depois de vários anos. Aí você fala assim, olha, isso aqui é plenamente supressor. Se por acaso o perfil do vírus da célula depois do tratamento é diferente do vírus original, antes do tratamento, a gente fala, olha, teve uma evolução. Para evoluir, o vírus se multiplicou. Está tendo replicação viral. Então, o que ela fez? Ela pegou 10 pacientes, 2 ela considerou como controles, que era criança que não teve carga viral indetectável o tempo todo. Mas existiam 8 crianças em que parece que o tratamento estava sendo muito supressor e a carga viral estava indetectável o tempo todo, né? Tratados ou com lopinavir ou com efavirenz, junto com AZT e 3-TC. Isso aqui é em meses, quando eles iniciaram o tratamento, e a idade em que eles foram avaliados no pós-início do tratamento. Então, isso aqui é um exemplo típico de uma criança do grupo controle, em que o tratamento não foi eficaz o tempo todo. De vez em quando tinha replicação viral, né? Então, esses aqui são os vírus pré-tratamento, e esses aqui, o vírus da célula, depois de um período de tempo, que nesse caso era 1,3 anos. Desculpa, 6,9 anos. 1,3 anos é o tempo que ele ficou nesse intervalo replicando. E o que a gente consegue ver é que o vírus evoluiu. Olha, esse vírus ele aparentemente é filogeneticamente diferente do vírus que existia antes do tratamento. Isso aqui é um exemplo em que a criança foi tratada adequadamente. E na hora que ela faz essa análise, né, que ela usa inclusive a panmixia, ela mostra que o vírus do pós-tratamento é semelhante ao vírus do pré-tratamento. E aqui ela fala assim, o tratamento foi plenamente supressor. O vírus não evoluiu. Outra criança, então, que aparentemente também não teve evolução, mais uma outra. E aqui ela mostra a quantidade de células infectadas e a diversidade genética, tá certo? Então, no momento pré-tratamento, existia mais diversidade genética até do que no pós-tratamento, mas é semelhante. Se o tratamento não estava sendo supressor naquelas 2 crianças controle, a diversidade genética aumentava. A gente se infecta por um vírus muito homogêneo, como se fosse uma bolinha assim. Conforme o tempo vai passando, eles vão ficando distantes um dos outros, como se fosse uma bexiga que estivesse enchendo, tá certo? Então aqui a bexiga continuou vazia e aqui ela encheu um pouco mais. Só para a gente contextualizar, esses 2 estudos, o da Sarah Palmer e da Mary Kearney, eles analisaram regiões muito conservadas do genoma. A gente achou que isso é um erro.
A Sarah Palmer viu a região POL, transcriptase reversa e protease, e a Mary viu a região GAG-POL, que também é uma porção do genoma que não muda muito. Então, você pode subestimar a evolução do vírus. E aí a gente se lembra do estudo mais antigo ainda, que é um estudo do David Ho, do grupo do David Ho. Isso aqui foi logo que a gente começou a ter o tratamento antirretroviral combinado. Ele pegou 8 pessoas que estavam na infecção aguda e tratou com AZT3TC e ritonavir. E aí, essas pessoas obtiveram uma carga viral indetectável, né, e o CD4 subiu, padrão idêntico nessas pessoas. E ele analisou a diversidade genética e evolução da região V3, uma região que evolui um pouco mais. E esses pacientes são praticamente ideais, porque você, quando se infecta, como eu já falei, você se infecta com um vírus muito homogêneo. A infecção é clonal. 76% das pessoas se infecta com uma única cepa viral. E 24% com 2 a 5. Então, a gente se infecta com um vírus muito homogêneo. Então, dá para ver. O que o David Ho viu? Primeiro, ele viu que a quantidade de células infectadas diminuía nesse tempo de tratamento, né? Já naquela época, a gente conseguia ver isso. E segundo, isso aqui são as árvores filogenéticas, o que ele viu é que a região V3 do vírus evoluiu. Então, cada galho dessa árvore é um paciente. Quando você anda para a direita, isso está mostrando que o vírus mudou. E se ele mudou, é porque ele estava se multiplicando, tá certo? Quando ele apresentou isso aqui, pela primeira vez, ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que o tratamento antirretroviral que a gente tem hoje em dia, ele é fraco. E a boa notícia é que o tratamento antirretroviral que a gente tem hoje em dia, ele é fraco. Isso quer dizer que você tinha ainda espaço para melhorar, para ter mais potência, mais intensidade. Que é a crítica que a gente pode fazer para esse estudo, né? Talvez esse tratamento seja extemporâneo comparado com o que a gente tem hoje. Talvez. E aí, uma outra crítica que a gente pode fazer é que todos esses estudos que eu mostrei até agora, eles têm uma casuística muito pequena, né? 8 pacientes, então é difícil a gente concluir, talvez, com 8 pacientes. E eu vou mostrar para vocês, basicamente, o nosso estudo a esse respeito. E, para isso, a gente tem que entender direito o que é a diversidade genética e o que é a divergência genética. Como eu falei para vocês, você se infecta com um vírus muito homogêneo. Então, essa bolinha significa pouca diversidade genética. Conforme o tempo vai passando, a bolinha vai aumentando, mostrando que aquela população ficou mais diversa. O vírus vai ficando diferente naquela quase espécie que está infectando a pessoa. Então, o diâmetro dessa bola é a diversidade genética. E a distância que esse vírus tem dos outros que vão aparecer no futuro é o que a gente chama de divergência, é o quanto ele mudou, né? Então, a diversidade ela vai aumentando ao longo do tempo, na história natural, sem tratamento. Em um determinado momento, ela até diminui, né? Porque você tem convergência, você seleciona, às vezes, vírus mais agressivos, mais adaptados, né? E a divergência é uma coisa contínua, você vai sempre afastando do vírus original. Agora, para você medir a diversidade, você tem que saber o que está acontecendo com genes diferentes, porque a evolução, a diversidade, ela é diferente em cada gene do HIV. O que tem mais diversidade é o gene do envelope. E aí, isso aqui é o nosso estudo, né, o que é o estudo da Leila Giron, que defendeu a tese de doutorado com essa casuística, e a gente tinha essa pergunta também, será que o tratamento antirretroviral ele é plenamente supressor? E a gente pode verificar isso de acordo com a evolução do vírus? Então, a gente tentou vencer algumas dificuldades, como, por exemplo, não analisar regiões que sejam muito conservadas. Então, a gente olhou a região V3, C2V3, e a GP41, regiões do envelope, e tentou colocar uma casuística maior. Então, são 34 pacientes com carga viral indetectável, por no mínimo 4 anos, intervalos inferiores a 6 meses, todo mundo estava realmente indetectável, não tinha blip.
e não tinha troca de tratamento, o tratamento só era trocado se você tivesse alguma toxicidade, alguma evolução, mas que não afetasse a carga viral. Olhou, como a gente falou, regiões de envelope, GP41 e C2V3. Olha que interessante, na hora que você analisa a quantidade de vírus, né, os provírus, que estão infectando um paciente antes do tratamento e depois do tratamento, isso diminui, confirmando, mais ou menos de forma óbvia, a hipótese de que você vai tratando, os vírus vão saindo da latência, a quantidade de células infectadas diminui, né? Agora, a gente, em contraste com os outros estudos, a gente mostrou que o vírus divergiu. O vírus original era diferente do vírus de 4 anos depois, o que estava na célula, né? Isso é estatisticamente significante para a GP41, isso é divergência, e também para a região V3. E a diversidade genética entre os 2 genes é diferente, agora não é divergência, é diversidade. Só para a gente mostrar que a região V3 ela evolui mais rapidamente, ela muda mais do que a GP41, né? Isso tem diferença em todos os pacientes. E mais, a gente consegue ver a pressão seletiva. A gente faz uma relação das mutações que são não sinônimas divididos pelas mutações sinônimas. Então, toda vez que você tem uma mutação, lembra, você tem um triplete. Cada triplete codifica um aminoácido. Às vezes você muda o nucleotídeo do triplete e você não muda o produto final, que é o aminoácido. Isso é uma mutação sinônima. E às vezes você muda o aminoácido. Quando você muda, isso é um sinal de que o vírus está sendo selecionado. Então, tem gene que não consegue mudar, porque você tem que manter estrutura e função. Agora, tem gene que o sistema imune vai lá e começa a combater. E aí, você seleciona um vírus diferente. Então, você aumenta a quantidade de mutações que são não sinônimas. E o que a gente mostrou ao longo do tempo é que você aumenta a quantidade de mutações não sinônimas, que é uma evidência adicional de que esse vírus está evoluindo a despeito do tratamento. Isso aqui são as árvores filogenéticas que a Leila fez de todos os pacientes na região GP41 e V3, mostrando que para cada paciente você tem um grupo de sequências que não se mistura, né? Uma boa evidência de que as sequências são dos próprios pacientes. Uma outra coisa que a gente fez aqui, a gente usou sequenciamento de próxima geração, que gera uma quantidade absurda de sequências no mesmo ponto no tempo. E a gente tinha padrões diferentes do que eu mostrei até agora, alguns padrões distintos, né? Mostrando que no pós-tratamento, às vezes você tinha alguns pontos que estavam no meio de uma árvore do pré-tratamento, tanto na região GP41 quanto na região V3. Um exemplo de paciente. Às vezes você tinha essa alteração monofilética. O vírus nitidamente se afastava do que era original. E às vezes ele ficava todo misturado, né? É bem diferente do que os outros estão achando. E aí, a gente fez um outro teste, que é o teste de compartimentalização, porque se você acha que eles vêm de compartimentos diferentes, resumindo o que esse teste quer dizer, a gente está mostrando que eles estão também evoluindo. E para resumir uma coisa complicada, a gente teve essa compartimentalização confirmada tanto na GP41 quanto na região V3. E mais, olha que impressionante, na hora que você faz o sequenciamento da região V3, você tem como valor agregado o tropismo do vírus. O tropismo é mais ou menos o seguinte: o vírus que infecta uma pessoa, ele tem um tropismo por um receptor que é o CCR5. A gente chama esse vírus de R5, tá certo? Isso porque a célula dendrítica que capta o vírus no momento inicial da infecção, ela tem CD4 e CCR5. Então, a infecção começa pelo vírus natural, que é o vírus R5. Com o passar do tempo, algumas pessoas evoluem, o vírus evolui em algumas pessoas, e esse vírus que era R5, ele vira um vírus que chama X4. Ele pode usar não o R5, mas um outro receptor, que é o CXCR4. Ele é um vírus mais citopático. Às vezes, você tem vírus que pode usar os 2 receptores, mas a história é, você começa normalmente com R5 e, ao longo do tempo, na evolução, o vírus pode mudar o tropismo.
para um vírus que, inclusive, in vitro, é mais citopático. E olha o que aconteceu. O que é vermelho aqui é o vírus que evoluiu para um vírus que usa o CXCR4, um vírus X4, um não natural. Então, olha só, esse paciente aqui, antes do tratamento, a célula dele só tinha vírus R5. Depois de 4 anos de tratamento, ele tem uma quantidade de vírus que já é X4. Isso é um sinal de evolução, né? Um outro exemplo aqui, um outro aqui, um outro aqui. Aumentou a quantidade de X4, né? Então, seria uma evidência adicional, tá certo? Então, isso são evidências adicionais que o tratamento antirretroviral, na nossa opinião, não é plenamente supressor, e eu vou mostrar mais evidências agora que não tem relação com diversidade ou divergência do vírus. Por exemplo, esse estudo aqui, ele viu pacientes que estavam sendo tratados, 130 pacientes, todos mantendo carga viral indetectável, menos do que 75 cópias, e aí ele usou um método ultrassensível para detectar a carga viral, para uma cópia só. E o que ele viu é que 80% desses pacientes tinham uma carga viral detectável. E a média era 3,1 cópias por ml. E da onde está vindo esse vírus? Bom, isso aqui é um outro estudo que mostrou que ele está vindo de um santuário. Ele está vindo provavelmente do trato gastrointestinal. Por exemplo, ele pegou pacientes da mesma condição, carga viral indetectável, então eles tinham carga viral indetectável. Na hora que você cultivava o vírus, você conseguia tirar o vírus da célula, né? Você nocauteia o CD8, estimula com fita hemaglutinina e mais alguma coisa, você tira o vírus da célula. Você fazia o PCR e achava o vírus, o DNA do vírus no sangue. Até aqui tudo normal. Se você biopsiar o reto, você vai ter DNA. Mas você também vai ter RNA no reto. Isso aqui não era esperado no tratamento, né? Numa porcentagem grande de pacientes. Então, o vírus, mais uma evidência adicional, está vindo de uma replicação contínua, num local onde o remédio não chega numa quantidade tão adequada, e isso mantém uma replicação. Então, na nossa opinião, o tratamento antirretroviral não é plenamente supressor e a discussão pode ainda estar em aberto. Quando teve a última apresentação da Mary Kearney no CROI, a sensação que todo mundo ficou é que esse caso estava fechado, né? Não existe mais discussão, né? E os nossos dados, por exemplo, contrastam com tudo isso que foi apresentado previamente. Tá? Eu vou parar por aqui. Se alguém tiver algum protesto, eu aceito qualquer discussão. Obrigado pela atenção.